Passado o GP da Espanha de Fórmula 1, lembrando que no próximo final de semana tem GP de Mônaco e claro, com transmissão, cobertura do nosso canal, mas passado a etapa anterior, vamos ao boletim mais atualizado sobre Fórmula 1 aqui no canal. É o boletim 17 que está chegando com os seguintes assuntos. Você não pode mais ignorar o brasileiro Drugovich. Adrian Newey, carros de Fórmula 1 estão indo na direção errada. A Mercedes finalmente resolveu seu problema com o pacote de atualização de Barcelona. Ferrari descobre causa do problema de Leclerc e tem boas e também más notícias, olha só. Pérez foi informado de que recuperaria o lugar de Verstappen. Por que Lewis Hamilton quis desistir da corrida em Barcelona mais cedo? Kevin Magnussen responde à mensagem de Hamilton sobre o calor do momento. Foto suspeita de Hamilton causa especulações infundadas. Marco oferece pistas sobre o problema de combustível legal da Red Bull. E também para fechar aqui o vídeo, quero trazer a classificação de pilotos e construtores da Fórmula 1 2022. Então vem comigo porque tem muito assunto interessante sendo abordado hoje em mais este boletim aqui do canal. Deixa o like já, se inscreva, aquela coisa toda. Assim você não perde nada, vídeos diários aqui no canal e também a cobertura dos eventos, dos esportes que nós abordamos. Perdeu o boletim anterior, o boletim 16, vou deixar o link no card ou o link na descrição para você. Acesse nosso site também, informatudo.com.br/esportes. Lá tem de tudo sobre o mundo esportivo, sobre os esportes, claro, que nós abordamos para você. Faça uma visita, navegue por lá e não perca nada. Também aquele abraço especial ao grupo lá do Facebook, F1 Brasil Racers, nosso parceiro aqui na internet. Faça também uma visita. Bom, a equipe Mercedes sente que agora entendeu o problema que antes da última corrida forçou o carro a rodar longe da sua altura, limitando sua força descendente. Por causa do porpoise, a Mercedes teve que levantar muito o carro, né? E aí, claro, é mais arrasto aerodinâmico. Uma grande atualização do piso foi instalada no carro para o dia de filmagem de 100 km no circuito de Paul Ricard, lá na França, antes de seguir para a prova na Espanha. Embora ainda não tenhamos visto o piso inferior, mudanças na forma do túnel de Venturi, esse túnel que acelera a passagem do ar pelo assoalho, criando assim uma zona de baixa pressão e faz com que o carro como um todo seja sugado para baixo, gerando então o famoso efeito solo. Esse é o túnel de Venturi. Só que durante o processo, algo que vai contra o objetivo do projeto pode acontecer, como o famoso pulo do golfinho que tanto já falamos aqui no canal. As mudanças, então, do túnel de Venturi podem ser inferidas a partir da área superior exposta do piso, conforme ilustrado no desenho do Giorgio Piola, que é o artista técnico da Fórmula 1. Essa imagem que você está vendo aqui neste vídeo. Um filete em forma de tira, o centro das 3 setas vermelhas, apareceu na borda externa do piso, que parece ser uma seção modular, permitindo que a forma do túnel seja ajustada conforme necessário. Há uma seção elevada logo no interior disso, sugerindo que o túnel tem um teto mais alto nessa área. Todo o perfil interno do túnel parece ter mudado e parece que o ângulo da rampa de expansão na parte traseira foi aumentado. Tanto o teto mais alto quanto o maior ângulo de expansão, em teoria, fariam um piso menos propenso ao fluxo de ar, parando nas alturas mais baixas e assim desencadeando o porpoising. E abre aspas, é a primeira vez que dirigimos na reta sem quicar, disse Hamilton. E ainda temos alguns saltos, mas é muito melhor, disse ele. Já Russell falou, o carro definitivamente está reagindo de maneira diferente de antes, e está muito melhor. Tá aí então o feedback dos pilotos, porque foi triste de ver aquilo que aconteceu no começo da temporada. O pula-pula da Mercedes era uma coisa surreal, e os pilotos que se virassem, né? Tanto para fazer tempo como para aguentar toda a pressão. Inclusive, o Russell já disse que aquilo lhe dava dor nas costas, conforme vídeo que você pode ver aqui, que eu vou deixar no card ou na descrição, um boletim onde Russell falou então sobre as dores nas costas.
E a ausência do Boto aumentou muito a velocidade do carro em reta, e Hamilton foi o mais rápido na classificação e poderia ter vencido inclusive a corrida, fato que falaremos mais para frente. Podemos ver então no gráfico, esse que você está vendo na tela, o quão drasticamente o movimento de salto foi reduzido, a ponto do W13 ser um dos menos afetados de todos os carros em Barcelona. Já pensou para ver o que é a evolução da Fórmula 1? A equipe começa de uma maneira, depois corrige os seus problemas, né? Como se dizia desde o começo da temporada, se tem uma equipe capaz de corrigir seus erros, sem dúvida é a Mercedes, com a sua enorme quantidade e qualidade de engenheiros, sem dormir certamente, para tentar achar a resolução dos problemas. Agora que a configuração do carro não se trata apenas de aumentar a altura do carro até que o problema do porpoising esteja sob controle, a equipe está confiante de que pode finalmente começar a desenvolvê-lo adequadamente e confiante também do que há mais por vir. Antes, a única coisa a fazer era levantar o carro, deixar ele mais alto para evitar o porpoising, achar aquele limite, né? Só que daí, quanto mais alto, mais arrasto aerodinâmico e menos velocidade. E certamente nós aqui do canal estamos aflitos para saber se finalmente a Mercedes encontrou então a solução para o seu carro. O que você acha? Deixe seu comentário, será um prazer interagir com você. As próximas corridas vão responder com certeza essa pergunta. Por enquanto é especulação. E o piloto da Haas, o Kevin Magnussen, teve sua própria corrida essencialmente arruinada, e a do seu rival também, o Lewis Hamilton da Mercedes, também foi severamente comprometida a corrida depois que eles colidiram na primeira volta no circuito da Catalunha. Lutando pela sexta posição, com Hamilton tendo largado com pneus médios e todos os outros com macios, Magnussen bateu na lateral da Mercedes e foi para o cascalho, caindo para o final do pelotão. O dinamarquês não conseguiu se recuperar em termos de avançar muito na ordem, terminando em 17º, enquanto Hamilton subiu para o 5º lugar depois de um pit stop no início. E após a colisão, ambos os pilotos inevitavelmente foram ao rádio da equipe, com Magnussen dizendo a Haas que Lewis sabia o que estava fazendo lá. Ele me atropelou, disse Kevin Magnussen. Olha, quem teve culpa, eu não vou dizer aqui, eu vou deixar um vídeo bem bacana para você mostrando na imagem on-board do carro que vinha atrás. Eu vou deixar esse vídeo, eu não posso colocar aqui no canal por questão de direito autoral, mas eu vou deixar no nosso site, informatudo.com.br/esportes. O link está aqui na descrição, é o primeiro link na descrição. Você vai verificar essa imagem e você tira então as suas conclusões. Se alguma coisa do lado de fora parecia que Magnussen tinha sido mais culpado, embora os comissários não tenham tomado nenhuma ação e considerado que foi um incidente de corrida. E é verdade, os dois carros, talvez um pouco mais o Magnussen do que o Hamilton, mas os dois carros vão. No caso, o Hamilton, que vinha por dentro da curva, foi mais para fora, e o Magnussen vinha por fora da curva, foi mais para dentro. Enfim, né? Na corrida não foi tomada então nenhuma atitude com relação a isso. Deixe seu comentário. Agora o piloto de 29 anos, que está de volta à categoria nesta temporada, após uma pausa de um ano, admitiu que suas palavras foram apenas um caso típico de um piloto de Fórmula 1, instantaneamente ficando na defensiva em tal cenário. Dizendo que não era nada, Magnussen falou aos repórteres, olha só, foi apenas o calor do momento, você diz o que quer que diz e depois vai e olha, e muitas vezes é uma história diferente. Você sempre fica a pé da vida no calor da hora, no calor do momento, mas eu vou assistir de novo, ver o que aconteceu e depois seguir em frente. Lembrando que a maioria dessas declarações são dadas após a corrida, né? O incidente aconteceu com Magnussen do lado de fora e tentando ultrapassar. Hamilton disse que após a corrida, Magnussen veio do nada e me acertou, nas palavras do Hamilton. E o britânico acrescentou dizendo, ele veio por trás, depois bateu na lateral do meu carro, não posso dizer nada sobre isso, é o que é. A Haas foi a única equipe a não introduzir nenhuma atualização em Barcelona, mas isso não pareceu incomodá-los, especialmente na qualificação, com os dois carros começando no top 10. No entanto, eles deixaram o circuito sem aumentar seus pontos totais. Abre aspas, apesar de todos, a maioria das pessoas trazendo atualizações, conseguimos mantê-los, portanto, há muitos aspectos positivos que levaremos para Mônaco. O ritmo do carro foi bom neste fim de semana, palavras do Kevin Magnussen.
cujo companheiro de equipe, Mick Schumacher, caiu na qualificação, terminando em 14º e se sentindo prejudicado pela estratégia que a equipe escolheu para ele. Falando após a corrida, Mick Schumacher questionou a decisão de optar por uma estratégia de 2 paradas quando quase todo mundo optou por 3, já que Valtteri Bottas foi o único piloto a parar 2 vezes, mas ainda assim conseguiu os pontos. O Mick Schumacher disse: acho que foi porque não estamos nos pontos agora. A estratégia foi um pouco diferente do esperado. Palavras então ao site motorsport.com. E seguindo o nosso boletim, falar agora da questão do porquê Lewis Hamilton quis desistir no começo da corrida, né? Um fato bem estranho para muitos, né? E Toto Wolff mostra a compreensão que Lewis Hamilton sugeriu no rádio após sua colisão com Kevin Magnussen no Grande Prêmio da Espanha, que ele desistisse da corrida mais cedo, para contrariar discussões, especialmente em várias redes sociais, nas quais o heptacampeão mundial é acusado de apatia. Abre aspas para o Wolff: se você perdeu a corrida, sempre se pergunta qual é o benefício de continuar pilotando. Mas, em primeiro lugar, há quilômetros valiosos e, em segundo lugar, nunca desistimos. Estamos felizes por não termos tirado o carro da corrida, porque esse foi o momento mais valioso para comparar os 2 carros e as afinações. Certamente, né, o leigo que assiste a corrida pode pensar, o que importa é vencer a corrida, se você está lá atrás pode desistir. Mas não, né, tem muito mais do que isso. A Fórmula 1 não evolui a passos largos por nada, né? Certamente é estudando o comportamento dos seus carros na pista, principalmente. Eles testam fora e depois, na hora da corrida, eles testam lá dentro, que é onde vão colocar em prática e verificar se tudo que fizeram realmente valeu a pena. E por que o que não ficou claro para muitos espectadores no domingo? Hamilton e seu companheiro de equipe, George Russell, não estavam na pista com especificações idênticas do carro, pelo menos de acordo com o próprio Hamilton. A coleta de dados e experiência com as novas peças e as diferentes configurações foi, portanto, ainda mais importante. Na situação após a colisão com Magnussen na primeira volta, Hamilton se perguntou: por que devo desperdiçar o motor quando estou quase em último e podemos receber uma penalidade no final da temporada? Não sabemos como é a confiabilidade? Bom, então parecia óbvio para mim pegar leve no motor. Ele se referindo, né, a abandonar a prova e aí poupar esse motor, que a prova é longa, tem muito desgaste. Certamente uma prova a menos pouparia sim o motor, mas aí tem a outra questão que eu já falei anteriormente, né? Por fim, foi bom para ele não ter desistido, afinal terminou em 5º lugar e para muitos podia ter vencido a corrida não fosse esse toque no Magnussen. E até por causa então da sua experiência no Grande Prêmio da Arábia Saudita, onde sua Mercedes era muito menos competitiva. Quando seu engenheiro de corrida, o Peter Bonington, lhe disse por rádio que ainda poderia terminar em 8º, Hamilton não acreditou e acabou mesmo em 10º naquela oportunidade. Abre aspas: eu estava meio minuto atrás do penúltimo, então me lembrei de Jeddah, onde comecei em 15º no grid e quase não cheguei ao top 10. Achei que era impossível terminar nos pontos. E a equipe disse: acho que posso terminar em 8º. Eu tinha sérias dúvidas sobre isso e achei muito otimista. Palavras do Hamilton, que segue: então eu cedi e disse: ok, vamos ver como vai ser. E foi ainda melhor que o 8º lugar. Olhando para trás, estou feliz por não ter parado. Isso prova mais uma vez que você nunca deve desistir. É uma pena que acabamos tendo problema com o motor. Palavras do 7 vezes campeão. Que ensinamento para nossa vida isso aí também, né? Às vezes pensamos em desistir, aí você não desiste, vai lá, se esforça e consegue, né? Olha só, 5º lugar pro Hamilton, que bateu lá atrás do grid, é algo incrível, né? Que só seria possível, só foi possível porque ele continuou, né? Dentro da Mercedes, a discussão sobre a suposta indiferença de Hamilton não foi comida tão quente quanto alguns fãs cozinharam de qualquer maneira. O Wolff coloca a mensagem do rádio em perspectiva, dizendo: foi apenas uma frase como: não posso acreditar que isso está acontecendo comigo. Não acho que ele quis dizer isso. Palavras do chefe da Mercedes. O Wolff não tem dúvidas sobre a motivação de Hamilton. Este é o cara que está 38 segundos atrás do penúltimo carro. Depois avança, marca os pontos de volta mais rápidos, repetidamente e termina em 5º. Essa é a melhor prova de sua atitude e determinação. Naquele momento você pensa: isso não pode ser verdade. 50 segundos atrás do líder novamente. O Wolff então defendendo seu pupilo.
e segue. Mas de qualquer forma, foi um bom teste que poderíamos ter pilotado, mesmo que não fosse por uma posição. E no final, aprendemos tanto que valeu a pena. Quem teria pensado que ele poderia chegar ao 4º lugar antes dos problemas começarem? E realmente parecia um carro campeão do mundo que ele estava pilotando naquela fase. Isso teria sido impensável nas corridas anteriores. Pensou um pouco do ano passado, quando o carro estava lá, e o piloto também. A propósito, o Wolff confirmou dizendo que um vazamento de água no carro de Hamilton e superaquecimento geral no carro de George na corrida de Barcelona. Ainda não está claro se todos os componentes da unidade de potência estão intactos. A unidade de potência que foi usada nas primeiras 5 corridas foi planejada para Mônaco. De qualquer maneira, isso dá à equipe tempo para examinar minuciosamente o motor de Barcelona. Então é isso, problemas também com relação a vazamento de água para Hamilton e aquecimento para George. Próxima corrida, lembrando, Mônaco, final de semana, com transmissão ao vivo aqui do nosso canal. Para ver como é emocionante uma corrida de Fórmula 1, por isso que é tão bonito, né? Você tem a corrida do começo ao fim, no meio ali você tem estratégia de equipe, tem escolha de pneu, tem 1, 2 ou 3 paradas para trocar pneus, tem acidentes, tem recuperação, tem piloto voando baixo, outro devagar na frente e você precisa passar por ele. Tem DRS que não funciona, como é o caso do Verstappen, e falaremos na sequência. Então, enfim, por isso que é tão legal, tão bacana qualquer corrida de veículo, né? E também, claro, a maior delas, das 4 rodas, que é a Fórmula 1. E o Pérez, então, vamos falar do Pérez agora, que foi informado de que recuperaria o lugar de Verstappen. Olha só, o mexicano sentiu que estava a caminho da primeira vitória da temporada antes de ser instruído a permitir que Verstappen assumisse a liderança. Foi um grande contraste com o início da corrida, quando o Pérez, que era mais rápido, tinha um DRS funcionando. Não teve permissão para passar o holandês, que naquele momento estava tendo dificuldades para ultrapassar George Russell. Pérez terminou em segundo, mas foi ouvido pelo rádio dizendo à sua equipe que eles precisavam conversar. Falando após a corrida, o mexicano disse que foi informado de que recuperaria o lugar quando foi instruído a deixar Verstappen passar. Olha só, abre aspas, bem no primeiro stint, quando deixei Max passar, me disseram que ia recuperá-lo. Ele disse quando perguntado se achava que a vitória da corrida estava certa. E ele segue, e sabíamos que estávamos em estratégias diferentes. Então, quando voltei, senti que poderia ter passado e provavelmente dado uma chance melhor à minha estratégia para fazê-la funcionar. Mas no final do dia acabou sendo 3 paradas, o caminho a seguir hoje, palavras dele. Pérez foi um dos poucos pilotos com o objetivo de apenas 2 paradas na corrida, e embora não haja dúvidas de sua capacidade de tirar o máximo proveito dos pneus velhos, as outras 2 paradas na corrida mostraram que 3 era provavelmente o melhor caminho a percorrer. O piloto da Red Bull parou pela 3ª vez, mais tarde, para ir com sucesso após o ponto extra da volta mais rápida. Ele disse, acho que ficou claro que as 3 paradas eram uma corrida melhor, tempo de corrida e várias estratégias, então acho que se eu fosse nessa direção, teria vencido a corrida. E funcionou para Max. Acho que isso foi algo que discutimos. Foi bom, porque não sabíamos no momento qual estratégia seria melhor. Só senti no primeiro stint, quando dei a posição para Max. Me disseram que a recuperaria e quando estava na segunda parada senti que poderia ter passado por Max e George um pouco mais cedo para tentar fazer a estratégia funcionar, mas provavelmente não teria sido suficiente. Mas ainda é um grande resultado da equipe. A temporada ainda é muito jovem e acho que o momento da equipe é ótimo. Então temos que discutir algumas coisas internamente, mas não há nada que me preocupe. De qualquer forma, posso dizer que a atmosfera da equipe, o impulso que estamos carregando é tremendo, como nenhum outro time. Então eu estou satisfeito com isso. Palavras do Sérgio Pérez. Alguém tem dúvida aí que o primeiro piloto da equipe já está escolhido? Eu não tenho nenhuma dúvida, né? Apesar de estarmos no começo da temporada, né? Mas enfim, Pérez tem a escolha a fazer, né? Ser segundo piloto da Red Bull ou primeiro de outra equipe mais fraca, né? Mas na boa, muito se falou sobre isso, de ser chato dar a passagem ao colega de equipe, né? Certamente, isso na internet, né? Eu vi muito isso aí, as pessoas falando, né? Certamente o torcedor não gosta disso, nós brasileiros, então que podemos falar disso também. Por exemplo, nos faz lembrar do Barrichello,
que deu passagem lá para o Schumacher. Então nem precisamos dizer que Pérez foi bastante comedido perante os microfones do mundo, apesar de falar um pouquinho demais, entre aspas, pois temos quase certeza do que de verdade ele gostaria de dizer, não é verdade? Ele não falou tudo o que ele queria. Com relação a Max Verstappen, ele certamente teria passado o Sérgio Pérez mesmo sem ordens da equipe, pois a diferença entre eles no final foi de 13 segundos, não é pouca coisa, né? 13 segundos. Porém, essa diferença poderia ser menor devido à questão do DRS que o Verstappen sofreu. Enfim, não dá para saber com certeza, mas a diferença foi grande, né? 13 segundos chegou à frente do Pérez o Max Verstappen, que cá para nós também é bem mais piloto do que o Pérez, né? E pensando lá da equipe, afinal, nós nos divertimos com a Fórmula 1, mas lá dentro é um jogo, é um trabalho, né? Claro que a equipe não podia permitir uma briga entre eles só para nos divertir, não é verdade? Temos que ser realistas. Permitir a briga entre eles seria fantástico para nós, né? Mas será que eles iriam permitir isso? Claro que não, né? Imagina se os dois batem e abandonam a prova por causa disso. Claro que eles não vão permitir. Isso já aconteceu muito no passado, que nós brasileiros temos bem na lembrança, não é verdade? E você, o que achou dessa treta toda? Deixe nos comentários, será um prazer interagir com você. Trocar de equipe, falar da Ferrari. Falei tudo isso já até agora, tantos assuntos importantes para chegar agora no assunto Ferrari, que é a equipe em teoria mais forte da temporada, mas temos um Leclerc e uma equipe Ferrari que já não está mais tão consistente assim, né? E a causa do fracasso do Charles Leclerc na Espanha foi encontrada. A Ferrari investigou minuciosamente a unidade de potência do número 2 no Campeonato Mundial, atual número 2. Lembrando que no final lá desse boletim eu vou trazer a classificação atualizada do campeonato para você. Foi então averiguado lá em Maranello e a equipe explicou que tanto o turbo quanto o MGU-H foram danificados durante a corrida. Olha só, de acordo com a equipe italiana, o dano não pode mais ser reparado. Então as peças mencionadas podem ser jogadas no lixo. No entanto, além das más notícias, a Ferrari também tem boas notícias. Abre aspas. Após a análise, estamos convencidos de que não é uma falha de projeto ou um problema de confiabilidade com as duas partes, nem com qualquer outra parte da fonte de energia, disseram então ao site Racing News 365. O fato das duas partes não poderem mais ser reparadas é, portanto, uma má notícia para Leclerc. Os pilotos de Fórmula 1 só podem usar 3 dessas cópias durante uma temporada inteira. O uso de um quarto componente resulta em uma penalidade de grid. O Monegasco já estava trabalhando em sua segunda cópia dessas peças, então logo poderá ser um problema, né? Leclerc liderou o Grande Prêmio da Espanha sem qualquer ameaça do concorrente Max Verstappen e dos outros pilotos. Quando a peça quebrou, ele teve que parar a corrida e voltar para o pit lane por deficiência de potência. Verstappen acabou então vencendo o GP da Espanha, assumindo a liderança no campeonato de pilotos. Seria uma vitória muito tranquila, o ferrarista estava abrindo e venceria sem dúvida com muita facilidade a prova lá na Espanha, mas aconteceu esse problema e assim como o Binotto já disse também, né? No começo da temporada aconteceu com eles, agora aconteceu com nós. Coisas que acontecem, né? Olha a Red Bull, quantos problemas teve, né? Não fossem os problemas também estaria onde agora? Estaria líder desde o começo da temporada. E assim, com a falta de confiabilidade da Red Bull, a Ferrari assumiu o posto de favorita a temporada e agora surge esse problema, né? A princípio não é nada muito problemático para o carro, essa é a boa notícia, não é um defeito de fabricação, digamos assim, mas é uma má notícia na questão de que pode haver punição no futuro se esse problema voltar a acontecer. Voltando à Mercedes, tá legal esse boletim, né? Muitos assuntos interessantes, então deixa o like aí, dá uma força, se inscreva no canal, acione o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Ajuda o canal a crescer e quanto mais a gente cresce, mais informação que você gosta você recebe. E uma foto do Lewis Hamilton parecendo estar agarrando a asa traseira da Red Bull do Sérgio Pérez após o GP da Espanha do último domingo causou algumas especulações infundadas, já vamos dizer por aqui, né? Para não alimentar mais ainda fake news. A imagem que viralizou na internet mostra Hamilton e a fisioterapeuta
a Angela Cullen passando atrás do carro de Pérez, em uma área que pode ter sido parte do parque fechado da Fórmula 1 após a corrida em Barcelona. De acordo com o artigo 2.5.1 do Código Esportivo Internacional da FIA, é estritamente proibido aos pilotos e membros da equipe tocar ou verificar um carro enquanto estiver no parque fechado, ou sem autorização dos oficiais designados. No ano passado, no Brasil, todo mundo se lembra, né? Essa regra foi violada pelo Max Verstappen quando ele tocou claramente a asa traseira da Mercedes do Hamilton, uma falha que custou à Red Bull uma multa de $50 mil. Pois é, né? Em Barcelona, no entanto, não está claro se Hamilton estava efetivamente andando pelo parque fechado, mas um vídeo postado nas redes sociais pelo @LuisArroque24 sugere que o heptacampeão mundial estava apenas se espremendo atrás da Red Bull e não tocou no carro em nenhum momento. Segundo relatos, acredita-se que a foto tenha sido tirada quando Hamilton, que não estava mais de macacão, estava voltando no centro médico do circuito da Catalunha, onde havia sido submetido a um teste de doping de rotina. Então, muito barulho por nada. Mais uma fake news para a internet. Você olha o vídeo e você vê bem que não é nada, né? Mas pegaram a foto do momento exato em que ele passou, até bem possivelmente do próprio vídeo, e aí você olhar só a foto, você acaba tendo essa nítida impressão que ele tocou no carro, que estava lá averiguando. Na verdade não, basta ver o vídeo, e o vídeo está também no link na descrição ou no site informatudo.com.br/esportes. Você entra lá no link Automobilismo News. A última matéria nesse dia de hoje é essa, justamente, que você está ouvindo aqui no YouTube. Lá tem o vídeo completo para você, tá bom? Seguindo, falar agora do combustível quente ou frio da Red Bull, até isso, hein? O eventual vencedor Max Verstappen e o vice-vencedor Sérgio Pérez estavam a apenas 8 segundos de começar no pit lane, porque o combustível dos seus carros RB18 não estavam na temperatura certa. As equipes devem tentar manter a temperatura do combustível mais fria do que o nível mínimo estipulado pelo maior tempo possível, antes de uma corrida, para ajustar no desempenho. Em seguida, eles aumentam a temperatura no momento necessário para cumprir, então, os regulamentos. Foi relatado que a Aston Martin errou nesse treino no GP de Miami anterior, com ambos os carros tendo que largar do pit lane como resultado, e a Red Bull quase foi apanhada também em Barcelona. O consultor da Red Bull, Marco, disse ao site F1 Insider, aspas, nós ignoramos o fato de que a temperatura havia mudado, mas percebemos isso a tempo e ligamos o motor para aquecer o combustível. A ser questionado sobre a chegada tardia dos carros durante uma entrevista no grid com a Sky Germany, sem mencionar o combustível, Marco disse: as altas temperaturas de hoje exigiram alguns ajustes de última hora. O site F1 Insider informa que a regra foi ajustada para o Grande Prêmio da Espanha, para afirmar que a temperatura do combustível deve ser no máximo 10 graus mais fria que a temperatura ambiente, 2 horas antes do início da corrida, ou seja, no domingo 35 graus menos 10 e portanto 25. No entanto, o relatório afirma que desde a mudança para o combustível E10 nessa temporada, a regra era, de acordo incluído no Grande Prêmio de Miami, uma temperatura mínima padrão de 18 graus e que a Red Bull só percebeu a mudança em Barcelona na hora certa. O chefe da equipe da Ferrari, o Mattia Binotto, já havia expressado sua opinião sobre o que aconteceu ao pedir a FIA que ficasse de olho no que estava acontecendo nesta área, já que a escuderia está em uma luta pelo campeonato mundial contra a Red Bull. Ele disse: não sei o que estava acontecendo lá, é claro, mas posso imaginar que tenha algo a ver com as temperaturas da gasolina no tanque, que devem estar no máximo 10 graus abaixo da temperatura ambiente. Deve ser em todos os momentos durante o evento. Então, não só quando o carro está saindo, mas quando o carro está na própria garagem. É difícil entender o que eles talvez estivessem fazendo, aquecendo o combustível por meio de um incêndio, porque isso não explicaria. Como eu disse, deveria ser legal o tempo todo, só posso confiar na FIA, fecha aspas, são palavras do Binotto. Não sei o que ele quis dizer com incêndio aqui, mas enfim. Tire você suas conclusões. A Red Bull disse ao site Planet F1, após a corrida, que, abre aspas, não tivemos problemas de combustível e cumprimos totalmente todos os requisitos. Para ver, meus amigos, para ver a quantidade de minutas, de regrinhas que temos na Fórmula 1, até tem essa questão do combustível, mais uma que você ficou sabendo por aqui.
E é hora de falar do Brasil na Fórmula, não é a Fórmula 1, mas é a Fórmula 2, brasileiro Felipe Drugovich. Muitos fãs de corrida viajam para os circuitos para as corridas de Fórmula 1, mas as classes juniores também oferecem entretenimento mais do que suficiente. A Fórmula 2 e a Fórmula 3 entraram em ação nos 3 dias do GP da Espanha, na Catalunha, e para os espectadores que perderam, trazemos aqui uma parte da análise do site F1 Maximal, que mencionou brevemente quem impressionou os editores do site, e o brasileiro está entre eles. Inclusive já falamos aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes sobre o Drugovich em sua primeira vitória. Vou deixar o link no card ou na descrição caso você tenha perdido. Abre aspas, o editor do site, então, Christian Moorman, disse: "Você não pode mais ignorar Felipe Drugovich. É certo que não tenho sido um grande fã dele nos últimos anos. Ele teve seus momentos, mas foi incapaz de misturar consistentemente no topo do campo. Isso mudou em 2022, o brasileiro tem pilotado as estrelas do céu há semanas, e isso também aconteceu durante o final de semana do Grande Prêmio da Espanha. Drugovich decolou vencendo as 2 corridas, em parte graças a uma grande corrida", diz então esse editor lá do site citado, o Christian Moorman. Vitória fantástica para a carreira do Felipe Drugovich na Fórmula 2. Essa corrida especial se transformou em uma justa estratégia entre as equipes da Fórmula 2. Largando da pole position, Jack Doohan mergulhou mais cedo na tentativa de ser mais esperto que o piloto da MP Motorsport. No fim da corrida, no entanto, descobriu-se que Drugovich simplesmente tinha muito mais ritmo. A ultrapassagem foi facilitada e, sejamos honestos, parecia infantilmente fácil para ele neste fim de semana. Não está claro onde há espaço para o jovem que completou 22 anos no dia 23 de maio, se ele deve então levar o título da Fórmula 2. No entanto, este jovem tem um futuro brilhante pela frente, quem sabe na Fórmula 1. Olho no garoto. Legal, a mídia internacional repercutindo o piloto brasileiro Felipe Drugovich. Quem sabe, né? Quem sabe possa ser nosso próximo piloto na Fórmula 1. Vamos ficar de olho. E para fechar nosso boletim, última matéria, talvez a matéria mais importante. Esperou até aqui? Falar agora do Adrian Newey. Como um dos engenheiros mais respeitados da história da Fórmula 1, quando Newey tem uma opinião sobre o esporte, muitas vezes é sábio ouvi-lo. Ele tem falado sobre as mudanças nos regulamentos de 2022, que viram uma grande reformulação do que os designers de equipe, como Newey e seus engenheiros da Red Bull, foram solicitados a construir. O resultado dessas mudanças foi uma interpretação totalmente diferente dos regulamentos das equipes acima e abaixo do grid, mas Newey está preocupado que, embora tenha havido melhorias em relação às ultrapassagens, as mudanças no limite de peso possam se tornar um problema. Ele fala: "Acho que o princípio de ajudar os carros a ultrapassar, reduzindo a sensibilidade do carro que segue para o da frente, é bom. Acho que ajuda a conseguir ultrapassar um pouco melhor. Não acho que seja uma mudança significativa, mas ajudará um pouco." Ele disse isso à Motorsport Magazine. E segue: "Se você fizer uma mudança de regra tão significativa, que infelizmente traz muitas outras mudanças, provavelmente levará o campo a se expandir ainda mais nas primeiras temporadas." O engenheiro projetista de 63 anos de idade disse que os carros de Fórmula 1 estão seguindo a tendência preocupante dos carros de estrada, que também estão ficando mais pesados. Olha só, ele fala: "Em apenas alguns anos, o limite de peso aumentou de 600 quilos e 30 a 40 quilos de lastro a bordo para carros com 800 quilos ou mais. E estamos todos trabalhando como loucos para que isso aconteça, para atingir o peso mínimo atual prescrito. Em suma, os carros tornaram-se maiores e mais pesados e não são praticamente eficientes em termos aerodinâmicos, porque tem muita resistência do ar. Obviamente, essa direção errada é a mesma em que a indústria automobilística em geral se desenvolveu recentemente. Carros cada vez maiores e mais pesados é a obsessão das pessoas. Seja com baterias ou com gasolina, o maior problema é a quantidade de energia necessária para mover o carro.
maldita coisa, independentemente de onde essa energia vem, palavras do Newey. Essa mudança para veículos cada vez mais pesados vai contra o que Adrian descreve como seus regulamentos ideais de Fórmula 1, e ele disse que preferia baixo peso e eficiência aerodinâmica. Ele encerra dizendo, obviamente, algumas das questões de segurança se tornaram uma questão de alto reforço. Quanto mais pesado o carro, mais forte ele precisa ser. Na minha opinião, precisamos de carros menores, mais leves e com maior eficiência energética. Sabemos, né, meus amigos? Sabemos que todo mundo puxa a brasa pro seu assado, né? Frase bem comum aí. E o mago projetista Adrian Newey não seria diferente, achando que a aerodinâmica deveria ser priorizada. E nos parece que ele tem uma certa razão, não é verdade? O que você acha disso? Interaja conosco com seu comentário, ele será respondido, como sempre, aqui no nosso canal. Deixe ele na descrição. Tá aí, com essa matéria então eu fecho o nosso boletim, mas não sem antes trazer a classificação do campeonato, né, da Fórmula 1 2022. Verstappen é o líder com a Red Bull, 110 pontos, Charles Leclerc é o segundo com 104 pontos, né, 104, só 6 de diferença, mas o Max assumiu a liderança. Pérez é o terceiro com a Red Bull, 85 pontos, George Russell é o quarto com a Mercedes, 74, Sainz é o quinto com a Ferrari, 65, Hamilton é o sexto, Mercedes 46. Depois tem o sétimo Lando Norris com a McLaren, Valtteri Bottas é o oitavo com a Alfa Romeo, Esteban Ocon é o nono com a Alpine e o Kevin Magnussen é o décimo com a Haas. E nos construtores, a Red Bull lidera 195 pontos, Ferrari é a segunda, 169. Abriu já bastante diferença, né, a Red Bull. Mercedes é a terceira com 120, McLaren é a quarta, 50, depois Alfa Romeo, Alpine, AlphaTauri, Haas, Aston Martin e a Williams. Lembrando, qualquer notícia de esportes que você acessar no nosso site informatudo.com.br/esportes, no rodapé da notícia, independendo do assunto, vai ter sempre o cronograma com os horários das próximas corridas e quais delas nós vamos transmitir aqui no nosso canal. Lembrando que nós transmitimos a maioria, quase sempre, só não o fazemos por algum motivo particular ou quando bate um horário com outro evento que também é transmitido aqui, aí a escolha se torna obrigatória, né? Certo, por hoje é isso, meus amigos, e se você assistiu esse vídeo até aqui, deve ter gostado, né? Então, pedimos, deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Acesse o site citado também, informatudo.com.br e principalmente, né, compartilhe esse link com seus amigos. Se você chegou até o fim, você gostou, né? Você está gostando do conteúdo, mas não adianta só isso, precisamos que você compartilhe os nossos links para ajudar o canal a crescer. Se o canal ficar pequeno, não sei até quando a gente fica aqui fazendo esse trabalho, né? Precisamos de números para poder trazer mais e mais conteúdo para você. Daqui a pouco, conteúdos diários como esse, já imaginou? Daria, mas para isso precisamos de incentivo também, né? Certo? Conto com você. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.